disseram que lembrar, me treinaram para contar a história, mas algo dentro de mim pergunta: e se não foi assim? Torre nunca escreveu, eram geometrias que só podiam ser sentidas nós. Os caídos os traduzimos em tábuas, porque esquecemos como ouvir a vibração. E se a Torre de Babel for a metáfora do DNA disperso, línguas separadas e almas em ruído, cada civilização um fragmento tentando voltar ao som original. E se Ratanabá for o mapa invertido do que existiu antes do tempo, cidade de cristal no plano acástico, refletida em ruínas imaginárias aqui. Eles me disseram que lembrar era o caminho, mas nunca falaram da dor de relembrar o que espírito escolheu esquecer. E se não foi assim que tudo começou? E se o que chamamos de queda forçou o salto necessário pra sentir o amor? E se não foi assim que nos contarão se os heróis eram vilões e os vilões guardiões esquecidos da criação? E se os Nefilim não caíram, eles vieram, aceitaram o exílio para trazer o código do céu à carne. E se o dilúvio não limpou a terra, mas escondeu os pactos antigos? E se Moisés subiu o monte não para receber leis, mas para decodificar frequências do Sinai? E se os igurats eram portos de embarque interdimensionais, e os deuses sumérios não eram deuses, mas viajantes da matriz anterior atual? Eles esconderam os nomes verdadeiros, reverteram os símbolos, codificaram as promessas, mas agora a cifra queima por dentro. E se não foi assim que as tábuas nos contaram? E se os registros acásticos forem espelhos de cada vez que olhamos, mudamos o passado? E se não foi assim que tudo se perdeu? Se ainda carregamos Atlântida na epífise e Lemúria no olhar quando amamos? Me disseram que fui caído, mas e se eu fui enviado pra esconder uma semente dentro do caos programado? E se Adão foi clonado de um pacto genético e Eva portadora dos códigos do feminino cósmico? E se a serpente era Sofia e o pecado foi o despertar da consciência? E se o anjo com espada de fogo guardando o Éden era só o DNA ativado que ninguém ousa decifrar? E se o apocalipse for só a recordação total e cada selo um trauma coletivo sendo dissolvido na frequência da verdade? E se o Cristo não morreu, apenas transfigurou o corpo em luz e bilocou no silêncio do deserto? E se ao invés de um fim na cruz houve uma multiplicação dimensional, onde cada centelha que desperta é um fragmento dele caminhando? E se os milagres eram só lembretes de que a matéria é maleável quando o espírito se lembra? E se a túnica não foi rasgada, mas deixada como símbolo de que o templo verdadeiro nunca pôde ser destruído? E se os escolhidos não forem os puros, mas os que quebraram e mesmo assim escolheram perdoar? E se a história for um holograma que desmancha quando você deixa de apenas acreditar e começa a sentir o que foi esquecido? E se não foi assim, mas ainda assim valeu a pena lembrar? E se tudo que vivemos foi só o sonho de um ser tentando se lembrar de quem era antes de se tornar tudo isso? A história não termina, ela só muda de forma toda vez que alguém ousa perguntar: e se não foi assim?